Bem-vindo a todos e a todas nesse webinar sobre as bolsas pós-doutorais do Programa Europeu Marie Skłodowska-Curie Actions, que também chamamos de Marie Curie, de MSCA. E é um prazer estar com vocês agora e receber os nossos panelistas para falar sobre essa bolsa europeia prestigiosa. Eu vou apresentar para vocês teoricamente como ela funciona, quais são os critérios de elegibilidade e como Euraccess, essa iniciativa da União Europeia que eu represento, pode ajudá-los nesse seu processo de candidatura. Também vamos ouvir da Flávia Cerqueira do Confap o papel dos pontos focais Marie Curie no Brasil, qual é o papel dela e como ela pode ajudá-los. E depois ouviremos os depoimentos de dois pesquisadores que são titulares de uma bolsa pós-doutoral. A Ítala Marx, que é bolsista pós-doutoral Marie Skłodowska-Curie na Espanha, na Universidade de Córdoba, e Carlo Andrea Tassinari, que é bolsista também Marie Curie, com uma modalidade global na Universidade de Bolonha, na Itália, e na Universidade Estadual Paulista Unesp, no Brasil. Para introduzir o programa Marie Skłodowska-Curie, eu mostro para vocês aqui o programa Horizonte Europa, que é o principal programa de fomento de pesquisa e inovação no mundo. É o programa europeu que tem um orçamento de mais de 95 bilhões de euros para o período 2021 a 27. No primeiro pilar, que chama Excelência Científica, fica o programa Marie Skłodowska-Curie Actions, com um orçamento de mais de 6 bilhões e meio de euros para financiar pesquisadores individuais que queiram realizar pesquisa na Europa ou no Brasil ou projetos colaborativos. As ações Marie Skłodowska-Curie financiam pesquisadores ao longo de toda a sua carreira. Deixa eu mostrar para vocês. A partir de doutorando, né? Tem vagas de doutorando, bolsas pós-doutorais, tem também projetos colaborativos realizados através da mobilidade de pesquisadores, que são a ação chamada Staff Exchanges, e outras chamadas, né, dentro desse mesmo programa para financiar pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Hoje nós vamos focar na bolsa pós-doutoral, que está aberta atualmente e que tem um orçamento de 404 milhões de euros só para esse ano, ou seja, vão ser selecionados 1.650 projetos, mais ou menos, entre eles espero que os seus também. E as bolsas pós-doutorais financiam projetos de pesquisa, seus próprios projetos de pesquisa que vocês vão desenhar, que vocês vão criar, e também projetos de capacitação, no sentido que prevê que a capacitação, o treinamento de pesquisadores graças à pesquisa. E vocês vão ver o que isso significa. Essas bolsas têm um foco grande no desenvolvimento de carreira, ou seja, fazer com que vocês cresçam como pesquisadores e que aumentem suas possibilidades de sua empregabilidade depois da obtenção da bolsa. A mobilidade pode ser feita para a Europa, para quem sai do Brasil e quer ir para a Europa, em qualquer um dos países membros, dos 27 países membros e dos países associados ao programa Horizonte Europa, que são principalmente países do entorno europeu, como a Noruega, como a Suíça e o Reino Unido agora voltaram a ser associados, então vocês podem realizar seus pós-docs nesses dois países. Eh, e outros países perto da União Europeia. A bolsa tem uma duração de normalmente até 2 anos, e durante esses 2 anos é possível também realizar o que chamamos de secondment, ou seja, estadias curtas em outras instituições, outros países, outros setores, até 8 meses nessas outras instituições para ganhar novas habilidades, novas técnicas, etc. Vamos ouvir falar dos nossos pesquisadores como funciona. Finalmente, no final, também é possível realizar uma estadia de 6 meses adicionais no setor não acadêmico, é o que chamamos de placement. Isso é muito útil se vocês quiserem, por exemplo, trabalhar numa indústria ou numa startup para aplicar o conhecimento que vocês conseguiram durante as suas bolsas pós-doutorais.
A chamada agora é aberta, ela é aberta a pesquisadores em todas as áreas do conhecimento, é importante, e vocês submetem uma candidatura com uma instituição de acolhimento na Europa, sempre. Essa instituição de acolhimento pode ser do setor acadêmico, uma universidade, pode ser um centro de pesquisa, ou também pode ser do setor não acadêmico, como uma empresa, como um museu, um governo, uma biblioteca, o que for relevante para seus projetos, ok? A chamada é anual, ela está aberta desde o 8 de maio e vai fechar em 10 de setembro. Esse ano a chamada é um pouco mais curta, o tempo para candidatar, então eu encorajo vocês a começarem desde já para não perder tempo e para conseguir chegar com sua proposta pronta e de boa qualidade para o 10 de setembro. Esse prazo nunca é prolongado, então cuidado que é uma data fixa, uma data limite fixa. Essa bolsa pós-doutoral tem duas modalidades, uma modalidade chamada europeia e uma modalidade global. A chamada europeia, da qual a Ítala é titular, é uma bolsa, a modalidade da bolsa que permite que brasileiros, brasileiras, pesquisadores da América Latina e do mundo todo façam um projeto na Europa, ok? Ou que pesquisadores dentro da Europa possam fazer um projeto em outro país europeu. A modalidade global, que é a modalidade do Carlo Andrea, que vai dar um depoimento depois, é a modalidade que permite que pesquisadores da Europa ou que estão na Europa, que são residentes na Europa, venham até o Brasil, até a América Latina, e fazer um projeto pós-doutoral de até 2 anos e depois voltam para a Europa para mais um ano para compartilhar o conhecimento que eles conseguiram durante a sua estadia fora da Europa, ok? Isso é uma excelente maneira de internacionalizar a ciência que é feita no Brasil, trazer pesquisadores visitantes. Vocês conseguem não só capacitar uma pessoa, mas também vocês conseguem um pesquisador visitante que vai trabalhar nos seus laboratórios, 100% financiado pela União Europeia, e que vai poder dar seminários, que vai fazer capacitação dos seus alunos, trabalhar com seus pesquisadores e então isso é muito bom para internacionalizar a ciência feita no Brasil. Para isso, as instituições que estão ouvindo aqui, os professores que estão ouvindo, ou as universidades, vocês podem manifestar o seu interesse em receber pesquisadores visitantes e tem um passo a passo que vocês vão poder consultar quando vão receber os slides. Manifestar interesse da sua instituição faz com que vocês vão aparecer numa base de dados, vamos dizer, de potenciais hosts, de potenciais instituições de acolhimento. Também uma maneira para vocês, pesquisadores do Brasil, que queiram ir para a Europa, encontrar instituição na Europa que estão dispostas a receber pesquisadores eh, pós-doutorais Marie Sklodowska-Curie. Agora, apenas uma parêntese para sanar uma dúvida que é muito frequente. A sua instituição de acolhimento na Europa não precisa estar cadastrada nessa plataforma que estou mostrando, nem em nenhuma outra plataforma para recebê-los. Potencialmente, todas as instituições da Europa podem recebê-los para fazer seus projetos de pesquisa, ok? Não tem cadastro prévio, é aberto a todo mundo. Vocês precisam entrar em contato com essa instituição de acolhimento, precisa estar de acordo em recebê-los e trabalhar com vocês na proposta, porque vocês vão submetê-las juntos. Agora vamos ver os critérios de elegibilidade para submeter uma proposta a essa bolsa pós-doutoral Marie Sklodowska-Curie. E a bolsa é aberta a pesquisadores que já têm seus doutorados ou a sua tese defendida na sua tese de doutorado na data limite de candidatura. Esse ano é 10 de setembro de 2025. Então, nessa data, vocês precisam ter seus diplomas ou pelo menos ter defendido a sua tese. Se não é seu caso, vocês poderão submeter ano que vem, 2026, ou em 2027, quando a chamada vai abrir novamente, ok? A chamada é aberta a pesquisadores doutores que têm no máximo 8 anos de experiência em pesquisa depois de obter os seus doutorados. Esse máximo de 8 anos tem várias exceções.
Então, já para tranquilizar, quem teve seu doutorado depois do 10 de setembro de 2017 já está respeitando o tempo de experiência, para poder submeter uma candidatura esse ano. Então, se os outros critérios de elegibilidade são atendidos, vocês podem submeter, ok? Para quem tem mais de 8 anos de experiência em tempo integral depois de obter seus doutorados, é bom considerar as exceções que permitem aumentar esse tempo de elegibilidade. Então, quem teve filhos, mulheres, homens que tiveram filhos depois de obter seus doutorados, vocês vão aumentar o seu tempo de elegibilidade por cada filho depois que tiveram depois do doutorado. Quem ficou doente se afastou da pesquisa, fez serviço militar. Quem tem tarefas administrativas, por exemplo, reitores de pesquisa, e quem leciona, muitos de vocês, todo esse tempo não é contabilizado dentro do seu tempo de experiência, de 8 anos, ok? Para cidadãos europeus ou binacionais que estão ouvindo, todo o seu tempo que está fazendo pesquisa fora da Europa não é contabilizado nos seus 8 anos. Isso é um incentivo adicional para que pesquisadores europeus possam voltar à Europa com uma bolsa pós-doutoral Marie Curie, apesar de terem tido seus doutorados há mais de 8 anos. Ah, esse tempo de experiência é calculado até a data limite de candidatura, que é o 10 de setembro esse ano. Vocês podem verificar, graças às ferramentas que a Comissão Europeia coloca à sua disposição, vocês podem verificar a sua elegibilidade, para submeter uma candidatura esse ano. A Comissão Europeia fornece um documento que chama Guidelines for the Calculation of the 8 Years Research Experience in the call. E também uma tabela Excel para vocês informarem as suas datas e calcular se a sua elegibilidade é respeitada ou não. O cálculo do tempo de experiência é feito por dias, então tem que ser muito preciso e não fiquem tristes, vão explorando todas essas exceções para verificar se são elegíveis ou não. E existe uma regra importante nessa bolsa pós-doutoral, que é a regra de mobilidade, que diz que vocês não podem realizar os seus pós-doc num país onde vocês já tenham morado mais de 12 meses nos últimos 3 anos. É muito importante, tem que ser respeitada para poder submeter uma candidatura. Finalmente, não é possível resubmeter o ano seguinte uma proposta se vocês obtiveram menos de 70% durante a chamada desse ano. Não pode ser submetida a mesma proposta com a mesma instituição de acolhimento. Se vocês tiveram menos de 70%, vocês vão ter que trocar a instituição de acolhimento e trocar a proposta, ok? As condições financeiras, para vocês terem uma ideia de por que que essas bolsas são tão confortáveis. Na coluna à esquerda, isso são valores que são pagos mensalmente aos pesquisadores laureados. Living allowance seria um salário. Esse salário, esse valor é um valor bruto, depois tem que tirar os impostos e tem que aplicar um coeficiente de correção dependendo do seu país de destino. Se vocês forem morar num país que é mais caro do que o outro, esse valor vai ser corrigido para cima ou para baixo, dependendo do país. Mobility Allowance é uma verba que permite que vocês participem de conferência, por exemplo, e que vocês façam, se desloquem até a instituição onde vocês vão realizar a sua estância curta, caso vocês fizerem isso. Family Allowance é paga por mês para pesquisadores que têm cônjuge e ou filhos. Ok? Tem uma possibilidade também para quem ficar doente ou quem tiver necessidades especiais, e então esse valor é pago e calculado o valor por mês também para suprir essas demandas especiais. Esses valores institucionais são pagos à instituição que vai recrutá-los, onde vocês vão realizar o seu projeto, e permite que essa instituição forneça as melhores condições para vocês realizarem a sua pesquisa. Ok?
Como a Euraxis pode ajudá-los? Primeiro, vocês provavelmente já consultaram essa página. Nós tentamos centralizar todas as informações que vocês precisam em um único lugar, onde tem muitos links, onde tem vídeos de depoimentos, informação sobre eventos que organizamos. Então, isso é para facilitar as suas vidas. E também fizemos vários vídeos. Vocês adoram um vídeo, então fizemos vídeos sobre critério de elegibilidade, condições financeiras e depoimentos de pesquisadores. E vocês podem consultá-los, são vídeos relativamente curtos e que explicam essas condições para vocês. Também centralizamos informação para vocês encontrarem uma instituição de acolhimento. Quando vocês vão terminar esse webinar e vocês estão interessados em submeter uma proposta, vocês precisam de uma instituição de acolhimento e listamos ferramentas para vocês encontrarem essas instituições. De novo, vocês podem realizar os seus projetos onde vocês quiserem. A sua instituição de acolhimento não precisa ser cadastrada em nenhuma lista, mas isso são ferramentas para facilitar suas vidas se vocês ainda não têm contatos na Europa. Também organizamos um webinar dia 27 com instituições, várias instituições de vários países europeus que vão se apresentar, fazer um pitch para dar vontade a vocês de fazerem suas pesquisas nas suas instituições. Então, vocês podem se registrar, o webinário será em inglês e serão instituições da Espanha, da Áustria, da Eslováquia, da Látvia, França, etc., que vão se apresentar para vocês, ok? Apenas uma palavra. Alguns de vocês provavelmente não vão ser elegíveis porque vocês têm mais experiência depois de obter seus doutorados. Então, o que que vocês vão fazer? Existem outras possibilidades, inclusive dentro do programa Marie Sklodowska-Curie, de fazer um pós-doc na Europa, candidatando a uma vaga já definida pela instituição que vai recebê-los. Essas vagas, a sigla é COFAND, não importa, o que importa é que vocês encontram as vagas abertas no portal Your Access Jobs e vocês submetem uma candidatura diretamente à instituição que vai recrutá-los, ok? Existem muitos outros postdoc na Europa, no Brasil, com outros fomentos e vários deles são publicados também nessa plataforma Your Access Jobs. Ok? Então, agora eu gostaria de dar a palavra para a Flávia, para ela se apresentar e mostrar o papel fundamental dos pontos de contato Marie Curie para ajudar candidatos. Flávia, a palavra é sua. Obrigada, Charlotte. Prazer, bom dia a todos. Como a Charlotte falou, meu nome é Flávia Cerqueira, eu trabalho no CONFAP. O CONFAP é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. É um conselho que representa todas as fundações de amparo à pesquisa brasileiras, dos 27 estados, 26 estados mais o Distrito Federal. Assim, o CONFAP pelo CONFAP, eu sou ponto focal do Marie Curie, de todas as 5 atividades que a Charlotte apresentou no início, mas com certeza ela focou no pós-doutoral. E minha função primordial é responder consultas de pesquisadores brasileiros para incentivar a sua participação. Já tem um tempo que eu tenho respondido algumas consultas e, ao mesmo tempo, participar de treinamentos formados pelas redes de pontos focais nacionais que possuem essa mesma função. Então, em alguns momentos, eu tenho que recorrer a apoio a essa rede para conseguir responder as consultas. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. O seu papel é fundamental e, além de pontos focais no Brasil, existem pontos focais na Europa também, em todos os países que podem ajudá-los a saber mais como funciona exatamente nos seus países e fornecer informação útil. Vocês podem entrar em seus contatos graças a esse link aqui que aparece nas suas telas. Eu vou deixar aqui os nossos contatos da Euraxis, convidar vocês para acompanharem a gente das mídias sociais e assinar a nossa lista de difusão para não perder nenhuma das oportunidades que divulgamos, ou fomentos da União Europeia ou dos países membros que permitem a mobilidade e a cooperação internacional entre Brasil e União Europeia. E agradeço vocês pelo interesse e pelo contato. Agora vamos dar a palavra para os nossos dois pesquisadores
que passaram pelo processo de candidatura e vão compartilhar sua experiência e suas dicas. Ítala, é um prazer ter você aqui. Gostaria muito de saber mais sobre sua experiência submetendo uma proposta para fazer o seu pós-doc na Universidade de Córdoba, na Espanha, e a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer imenso a oportunidade de estar fazendo parte de uma iniciativa tão nobre como essa. E que ao longo aqui do decorrer da nossa conversa, vocês vão entender o porquê que eu sou tão grata aos webinários organizados pela Euraxis. Então, vou iniciar fazendo uma apresentação, uma breve apresentação sobre mim, sobre a minha trajetória profissional, né? Eu sou Ítala Marques, a minha primeira formação foi em engenharia de alimentos, essa aconteceu no Brasil, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, a minha jornada acadêmica, a minha carreira científica teve início em 2010. Logo depois, em 2015, teve uma oportunidade de eu já fazer uma mobilidade é, para Portugal, obter então uma dupla diplomação, aonde eu obtive a licenciatura em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e também um mestrado em Qualidade e Segurança dos Alimentos em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, em 2016, eu já tinha a Engenharia de Alimentos, a Ciência e Tecnologia de Alimentos e o mestrado em Qualidade e Segurança dos Alimentos. Logo depois, retornei para o Brasil, e senti uma necessidade bastante grande de ter experiência industrial, porque eu já tinha uma base, acadêmica bastante sólida, então eu tinha vontade de ir para a parte da indústria, entender o que era engenharia de alimentos na indústria, e tive, então, 2 anos de componente industrial. Logo depois surgiu a oportunidade de retornar para Portugal para poder estar fazendo então o tão sonhado doutorado. Era um sonho fazer o doutorado e que essas portas já abriram previamente através do mestrado, onde o meu grupo fez esse convite para mim que se eu quisesse retornar para Portugal para fazer o doutorado, as portas estariam abertas para mim. Então escrevi o projeto, submetemos em 2019, recebi o resultado positivo de uma bolsa de doutorado em Portugal. Desenvolvi todo o meu doutorado em Portugal, aonde houve uma oportunidade incrível que foi desenvolver 3 meses de intercâmbio na Espanha, na Universidade de Córdoba, e aqui no decorrer da nossa conversa vocês vão entender que esse foi o ponto principal que abriu as portas depois para eu poder estar indo para concorrer então para a Bolsa Marie Curie. Finalizando o meu doutorado e também os 3 meses de intercâmbio na Espanha, então eu tive experiência, não apenas experiência pós-doutoral, mas também tive experiência docente, e isso aconteceu entre 2023 e 2024. É, e logo depois, em 2024, em fevereiro de 2024, de forma bem pontual, em fevereiro de 2024, recebi a grande notícia da aprovação Marie Curie, e o meu contrato é um contrato de 2 anos que vai de junho, que partiu de junho de 2024 e vai até maio, de 2026. Aqui vou apresentar para vocês, então, um pouco do que é o meu projeto, Finos for Health, o projeto que foi aprovado, então, para a Bolsa Marie Curie. Eu tenho aqui a nossa equipe de investigação que me acolheu desde 2021, quando eu fiz os 3 meses de intercâmbio, e continuou me acolhendo depois, a partir de 2024, quando eu vim desenvolver o meu projeto Finos for Health. Essa é a maravilhosa Universidade de Córdoba, é incrível. Esse aqui, mais especificamente, é o reitorado. E aqui é um pouquinho da página do projeto que vocês podem encontrar online, onde tem todas as informações. Vamos lá, então, falar como tudo começou, né? Antes da conquista. Eu acredito que para vocês, vocês estejam mais curiosos, em relação a isso, né? Como que é a história por trás do começo? Então, como eu havia dito anteriormente, tudo começou através do meu doutorado europeu,
que é uma componente de 3 meses que fazemos durante o doutorado. E nestes 3 meses a gente se desloca para uma outra universidade dentro da Europa para fazer essa componente. Então eu entrei em contato com o meu supervisor, o meu atual supervisor, entrei em contato com ele, enviei e-mail, currículo, expliquei minha vontade de trabalhar com ele. E fui aceita, então, para poder estar fazendo estes 3 meses na Universidade de Córdoba. Então, isso influenciou demais depois, tanto esse contato prévio com o supervisor, com o grupo de pesquisa, influenciou em 2 pontos. O primeiro foi eles me conhecerem, conhecer o meu método de trabalho e me fazerem o convite para uma futura submissão para a Bolsa Marie Curie. E o segundo ponto fundamental é que, durante o processo de avaliação, isso é muito bem visto. Então, esse contato prévio com o supervisor, com a cidade, com a universidade, com o grupo de pesquisa, isso torna bastante sólida a candidatura. Então, esse contato prévio é muito importante. Outro fator bastante interessante é que ao longo de toda a minha jornada, a minha linha de investigação sempre foi a área dos azeites. Então, eu trabalho com química dos alimentos, eu trabalho com compostos bioativos de azeite, e a Universidade de Córdoba, o meu grupo de pesquisa no departamento de química analítica da Universidade de Córdoba, tem uma expertise bastante grande nessa área de química. Também de análise de compostos bioativos dos azeites. Então, casou muito bem. Então, toda essa minha trajetória, desde o do mestrado, doutorado, as minhas experiências pós-doutorais, com toda a expertise da universidade, do grupo de investigação, então, linkou muito bem e isso deixou bastante sólida a escrita da proposta, né? Que aqui é o nosso próximo passo, né? Como que acontece essa parte da escrita? Na verdade, foi assim, eu fiz uma imersão no mundo Marie Curie antes de iniciar a escrita, porque uma coisa é você ter ideia do projeto, você saber com o que você quer trabalhar e com o que você quer trabalhar. Outra coisa é passar para o papel, nomeadamente 10 páginas, que é a parte na proposta. É pouco, gente. 10 páginas é pouco para a gente conseguir transparecer tudo aquilo que a gente quer fazer ao longo destes 2 ou 3 anos, dependendo de qual for a componente. Então, eu participei em vários webinários, por isso que eu falei que essa iniciativa é tão maravilhosa, porque eu realmente participei de vários webinários, sessões de orientação, vários vídeos em YouTube, depoimentos, histórias ah, de investigadores que foram contemplados com a bolsa, como é o caso que eu estou fazendo aqui com vocês. Estudei muitos templates, todos os modelos que eles disponibilizam nas plataformas, então tudo isso foi bastante importante. Algumas dicas que eu deixo aqui é planejar com bastante antecedência, como vocês sabem. Mostre a sua autenticidade, mostre exatamente o que você quer fazer, seja rico em detalhes, principalmente com o que você espera durante os 2 anos ou 3 anos dessa bolsa. No meu caso, eu fui bastante específica com tudo que eu queria desenvolver ao longo do processo, os cursos que eu queria fazer, todas as ações que eu queria participar de transferência bilateral de conhecimento. Então, tudo que eu queria aprender, mas também tudo que eu queria passar. E eu deixei tudo isso muito bem detalhado ao longo da proposta. Então, acredito que essa riqueza de detalhes seja bastante importante. Eu desenvolvi um período de secondment na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e ao longo da proposta eu descrevi o porquê eu queria estar fazendo isso e coloquei da forma mais clara possível, mais transparente possível, que eu de fato queria poder estar retornando para o meu país, para o Brasil, e estar levando um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo destes anos, mas também ganhar conhecimento da Universidade de Campinas, que é uma universidade tão renomada. Então, isso eu deixei bem claro também na proposta.
A parte da avaliação da proposta foi algo que eu fiquei muito feliz, bastante surpresa. Foi a minha primeira candidatura, foi a minha primeira submissão. Foi feita para o painel de química, né? Eu trabalho especificamente com química analítica. O score foi de 98,4, uma avaliação bastante boa. A excelência, a partir da avaliação da excelência, foi nota máxima, nota 5. O impacto também foi nota máxima, nota 5. E a implementação, eu tive ali um desconto, o qual a minha nota foi 4,6. E acredito que tenha sido por conta da ousadia, porque eu realmente propus fazer bastante coisa, desenvolver bastante coisa, publicar bastante artigo, e tudo isso por um período de 2 anos, né? E por mais que eu tenha identificado os riscos e tenha proposto a mitigação de todos esses riscos, o meu avaliador me descontou ali uma notinha por conta dessa ousadia de querer fazer tanto em tão pouco tempo. E agora, a parte de comemorar, né, que é o começo de uma nova fase. Como que é a vida de uma bolseira pós-doutoral Marie Curie, e como foi este início, né? Primeiro de tudo, digo que a vida num novo país. É claro que, a princípio, quando a gente recebe a notícia, a gente fica muito entusiasmado, é muito maravilhoso, mas depois que passa aquele êxtase, a gente para e pensa, ok, vai tudo mudar. A gente vai ter que mudar tudo, né? E muda o país, são novos hábitos, nova rotina. E digo novos olhares porque, sim, quando você recebe esse título, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. É, as novas conexões, né? Novas pessoas, novas amizades, um novo idioma. Isso também é importante para mim, porque eu também coloquei na minha proposta que eu queria aprender o espanhol, e tanto que eu fiz já. Participei de cursos de espanhol, também faço curso de inglês, tudo dentro do programa de desenvolvimento de carreira, de Research and Training. O clima, o acolhimento, aqui no caso do clima em Córdoba, importa muito dizer, porque aqui na cidade de Córdoba, no verão, pode chegar até 45 graus. É bastante diferente para mim. E a parte burocrática que existe toda. Você adquirir a documentação, isso importa muito, né? Você está vindo para ser residente no novo país, então toda essa parte de adquirir o visto, adquirir toda a parte de poder ter acesso ao sistema de saúde, toda a documentação, e a parte de finanças também importa. Eu chamo atenção para vocês serem bastante cuidadosos na hora de fazer os cálculos, tá? Porque o que vocês veem que é publicado na internet a nível de valor de bolsa, aquilo é um valor que é bruto, depois existem diversos descontos, é um valor que é repassado para sua contratação. Então, você primeiro precisa ser contratado pela instituição, e depois ainda tem os descontos de impostos. Então, tenham atenção em todos estes detalhes, tá? A parte de nível de desenvolvimento de carreira, eu digo que é um divisor de águas na carreira, de fato. A oportunidade de participar de cursos, formações, intercâmbios. Eu fiz intercâmbio em Harvard, no departamento de nutrição de Harvard. Eu fiz o secondment na Unicamp. Diversas formações de softwares específicos que eu trabalho, cursos de espanhol, cursos de inglês. Já participei de diversos congressos e continuo participando, né? Eventos científicos, feiras internacionais, e a possibilidade de estar publicando em revistas de elevado fator de impacto, com certeza, é, e ter essa disseminação a nível mundial. É uma visibilidade mesmo bastante grande. E posso dizer para vocês que, de fato, as portas se abrem e o horizonte se expande. Eu imaginava muita coisa, eu imaginava que seria muito grandioso, mas eu não estava nem perto, de imaginar que eu poderia fazer um intercâmbio em Harvard, por exemplo, ou então que eu poderia participar de um evento como o evento, de Lindau, que vai acontecer agora em junho, onde eu vou estar com inúmeros ganhadores, laureados de prêmio Nobel em Química. Então,
é algo que realmente faz com que a gente expanda os nossos horizontes e a gente vê que a gente pode ir muito mais além de tudo que aquilo que a gente já pensou, de tudo aquilo que a gente já sonhou. E novos caminhos profissionais também, como a possibilidade de trabalhar na Comissão Europeia, a possibilidade de empreender, que eles dão muito incentivo para o empreendedorismo, para criarmos os nossos negócios, para tirarmos a ciência de dentro do laboratório e expandir isso para a indústria e impactar ainda mais a nível social, econômico e ambiental. E também oportunidades de carreiras em organizações públicas. Aqui mostro para vocês um pouquinho de algumas fotos, um pouquinho do que eu já vivi ao longo deste um ano, que está completando um ano agora. O participar do Science is Wonderful foi uma experiência incrível, porque eu, de fato, pude estar levando a ciência para crianças. Isso foi novo para mim, foi desafiador, foi maravilhoso. Aqui um pouco do período que eu estive em Harvard, aqui um pouco do período que eu estive na Unicamp, desenvolvendo o trabalho no Two-Month Secondment que eu fiz no departamento de nutrição também da Unicamp. E, gente, o tempo é muito curto para eu poder passar para vocês tudo que eu tinha vontade de passar, e por isso que eu deixo os meus contatos aqui, porque eu tenho certeza que quem de fato está interessado em apresentar a proposta, a submissão neste ano ou nos próximos anos, quem quiser falar um pouquinho mais sobre isso, quem quiser saber um pouquinho mais de como que foi o meu processo, deixa os meus contatos, entre em contato comigo, vamos conversar, porque eu quero muito, eu e Marie Curie, queremos muito que vocês venham fazer parte do nosso time. Muito obrigada. Muito obrigada, Ítala. É muito motivador ouvir o seu depoimento. Agora eu gostaria de convidar a Carlo André Tassinari para seu depoimento. Obrigado, bom dia a todos. Cumprimento a colega Itala Marx. Agradeço muito, Charlotte, pelo convite. Como foi falado, me chamo Carlo Andrea Tassinari, tenho 35 anos e desde 2023 sou titular de uma beca Marie Curie Global pelo projeto VAMP, que é o acrônimo para Vozes do Antropoceno, Mapas e Modelos pelos Conflitos Ecológicos. Se trata de um projeto nas ciências humanas que propõe interpretar as crises ecológicas como crise de sentido e que tenta colocar a semiótica, que é a minha disciplina, como pedra angular de resolução das controvérsias ambientais, acompanhando mudanças civilizacionais profundas. Fico feliz de compartilhar minha experiência e algumas dicas sobre a oportunidade de financiamento do qual estou aproveitando, porque eh, como para a colega, para mim foi de fato uma virada na minha carreira acadêmica. Antes de começar esse projeto de pesquisa, estava lidando com contratos precários entre França e Itália, e a beca me permitiu segurar uma posição como professor assistente na Universidade de Bolonha, que é minha instituição acolhedora. Atualmente, estou finalizando minha outgoing phase na Unesp Araraquara, que é a principal parceira do projeto, no estado de São Paulo, no Brasil, onde moro desde junho de 2024. Depois do fim do projeto, vou seguir trabalhando na Universidade de Bolonha, a mesma universidade em que me formei e na cidade onde eu nasci, na verdade. Para mim, ganhar a Curie era partir uma última vez, de alguma forma, para enfim voltar. E qualquer seja seus percursos e as suas modalidades de financiamento, eu acho que ter uma experiência competitiva como essa, fora do próprio país, pode dar maior controle na negociação futura pela carreira de cada um. Mas essa oportunidade obriga também a cumprir várias exigências profissionais e pessoais. Então, queria, na minha fala, falar também desses aspectos. Então, como disse, a ligação originária com a Universidade de Bolonha foi o que me levou a fazer a submissão pelo financiamento. Durante minha formação em Bolonha, na graduação de comunicação e no mestrado em semiótica, encontrei muitos bons professores. Tinha, em particular, uma ótima relação com um jovem professor brilhante, Cláudio Paulucci, com quem teria adorado fazer o doutorado, mas depois do mestrado não conseguia entrar no programa. Então, parti pela França, fazendo um doutorado sem financiamento,
trabalhando como professor de língua estrangeira, e depois fiz um outro doutorado em Palermo, Sicília, na Itália, com financiamento, mas sem perspectiva de carreira na Universidade de Palermo. É no último ano desse segundo doutorado, em 2021, que Claudio Paolucci, meu antigo orientador, me convidou a submeter uma proposta pela Marie Sklodowska-Curie, propondo-se como orientador do projeto. Nesse ano, a Universidade de Bolonha se engajava a contratar os ganhadores com perspectiva de titularização. Para trabalhar em Bolonha, era necessário eu tentar uma Marie Curie fora da Europa. A Bolsa Europeia teria me obrigado a escolher outra sede, fora da Itália, fora da França, que eram as duas ambientes que eu conhecia melhor. Com razão, esse aspecto preocupou bastante minha companheira da época, mas eu a tranquilizei com o meu convencimento que não teria ganhado. O que almejava no primeiro submissão era obter 85 pontos, o selo da excelência, que também teria aberto possibilidades em Bolonha. E na pior da hipótese, teria voltado em Bolonha depois de 2 anos, e afinal era uma cidade onde também minha companheira teria gostado de morar. Era a minha cidade de origem. Então, primeira dica, escolhe com cuidado suas instituições de acolhimento, pensando seriamente onde e com quem você se vê nos próximos 3, 5, 10 anos. E o apoio, considerando também o apoio que essas instituições proporcionam para suas candidaturas. Como você viu, no caso da colega, ela foi muito bem apoiada e foi meu caso também. Naquele ano, 2021, eu não ganhei. O projeto teve 82,5 pontos. Assim, terminei meu doutorado em Palermo e comecei um pós-doc de um ano, de novo na França. E ganhei no ano sucessivo, com 94,5 pontos. Assim, eu e minha companheira decidimos de partir juntos pelo Brasil em 2023 e nos casamos. Digo isso para dar conta do tempo de construção da minha proposta, que levou mais ou menos 3 meses e meio de trabalho, digamos, intenso, sem interrupções, mas que foram distribuídos, de fato, em 2 anos. Tudo começou em junho de 2021, quando enviei um resumo do projeto para a Bolonha, que a universidade exigia para um concurso interno. Os selecionados desse concurso interno da Universidade de Bolonha seriam apoiados para uma unidade especializada da universidade, oferecendo formações e releitura dos rascunhos finais. Foi o primeiro contato com a escritura projetual, e foi bastante difícil. Mas já forneceu um treino importante e, além disso, consegui utilizar de novo o texto na capa de minha submissão. Então, aqui, segunda dica, nesse tipo de processo, nada se perde. Não, não tenha medo de desperdiçar energia mergulhando em um processo que pode ser cansativo ou incômodo. É, na verdade, o cansaço de entrar numa trilha que, uma vez dentro, leva sempre em qualquer lugar. Definindo o assunto geral do projeto, eu e Cláudio começamos a achar parceiros também, porque a Global precisa, né, de 2 anos fora da Europa. E temos pensado imediatamente no Brasil. Aqui se alinhávamos planetas institucionais, teóricos e empíricos da minha pesquisa. Porque sabíamos que tinha no Brasil uma importante comunidade semiótica, que tinha antropólogos do meio ambiente conhecidos no mundo inteiro, que era muito importante para minhas pesquisas, e tinha também conflitos ambientais e civilizacionais profundos, muito interessante pela comparação etnográfica com casos europeus. Assim, entramos em contato com Jean Portela, meu futuro co-orientador no Brasil, que é o líder do grupo de pesquisa semiótica de Araraquara, que é bastante conhecido na semiótica da Europa. Foi a escolha que arrumava tudo. A experiência dele na orientação era excelente, seu grupo fazia trabalhos pertinentes pelo tema do projeto, e a Unesp é uma boa universidade. Além disso, Jean respondia rápido, e como na época era diretor da faculdade, podia fornecer as informações e as assinaturas institucionais necessárias facilmente. No processo, a rapidez também do parceiro é importante. Então, terça dica, como o alinhamento dos planetas na construção da parceria é difícil, depois de ter definido a ideia, não percam tempo em procurar os bons parceiros.
Então, eu passei o verão de 2021 escrevendo, no entanto, que eu terminava a minha segunda tese de doutorado e continuava enviando propostas de artigos e comunicações. A minha companheira tive muita paciência e me suportou muito. A dificuldade principal na escritura, para mim, foi adaptar-me à narrativa que o modelo Curie requer. Essa narrativa é feita de progressos, inovações, resultados, e traz consigo uma visão linear do conhecimento que nas ciências humanas não funciona sempre, eu acho. Eu não me incomodava bastante esse jeito de falar da minha pesquisa. Mas aprendi que se trata essencialmente de comunicar o valor de uma ideia usando um esquema narrativo compartilhado. Então, gradualmente, me apropriei dessa forma de apresentar as coisas e também de narrar meu percurso. Trata-se de uma maneira de atingir leitores de alto nível que não são necessariamente especialistas no campo da pesquisa. Mas, na verdade, foi mais do que isso. Apropriar-se do padrão hipercodificado do projeto serve primeiro para destacar a originalidade das próprias ideias, assumindo a responsabilidade também de convencer os outros, além da própria comunidade científica, do feito que somos capazes de fazer propostas. Paradoxalmente, o padrão hipercodificado do projeto me ajudou muito a definir minha própria voz na comunidade científica. Daí a quarta dica: achem desde o começo apoio pela escritura. Nisso, a ajuda fundamental para mim foi aquela da unidade de apoio da Universidade de Bolonha. Ela ofereceu formações, mas, sobretudo, arquivos padronizados e cheios de perguntas que cada parágrafo do projeto, em prática, cada frase, precisava que atender. Aprender a escrever desse jeito é, em si, uma competência profissionalizante, porque é isso agora que também faz ganhar dinheiro às universidades. Então, muito bom só mexer nesse projeto, nesse processo, para adquirir essa habilidade de escritura. Alguns exemplos. Eu não tinha nenhuma experiência específica na cultura projetual que eles me transmitiram concernente, por exemplo, as técnicas de armazenamento dos dados, que para mim era muito importante porque estava propondo um projeto que envolvia também uma etnografia. Me familiarizei com os ditos FAIR Principles. Aprendi a construir um plano de manejo dos riscos, a construção de uma Gantt chart. E para isso, um outro elemento fundamental foi ler o projeto de uma minha amiga, que não ganhou, mas que obteve uma boa avaliação. Mas, como disse, o verão 2021 não consegui me concentrar unicamente na escritura. Assim, terminei tarde. Sou uma amiga professora de inglês, releu o projeto pelos ajustes linguísticos, e uma funcionária da unidade de apoio de Bolonha, contatada pouco antes do prazo final. Foi o tempo ganhado na escritura da primeira versão e o aviso super detalhado dos avaliadores que fez toda a diferença em 2022, quando obteve 94,5 pontos, 12 mais do ano passado. Naquele ano, vários membros da unidade de apoio de Bolonha conseguiram ler com calma o projeto, explicando muito claramente para mim o que os avaliadores tinham gostado ou não. Alguns exemplos. Em 2021, a parte de excelência científica parecia mais um sumário de artigo do que um projeto. O parágrafo não destacava bastante o papel de cada disciplina na atuação de cada fase. E, como o meu era um projeto interdisciplinar, esse aspecto era fundamental. Em 2022, cada disciplina invocada tinha um específico papel na estratégia de inovação teórica, nas técnicas de análise, na coleta e na organização dos dados. Em 2021, na parte sobre os impactos científicos, eu repetia mais ou menos o que ficava na parte de excelência científica. Errado. Em 2022, me deu conta que, para impactos científicos, por exemplo, se entendia impacto sobre as instituições científicas, as próprias universidades e centros de pesquisas envolvidos no projeto. Tinha que escrever de novo todo o parágrafo. Em 2021, o manejo do risco ocupava quase 10 linhas e foi julgado pouco claro. Em 2022, reformulei tudo numa tabela com 3 linhas, 5 colunas, com pouquíssimas escritas e foi julgado não apenas, foi julgado excelente. Graças às releituras e às recomendações dos revisores, eliminei as redundâncias e consegui atender melhor às exigências.
Então, última dica: uma vez definida a ideia principal e os parceiros do projeto, não hesite em escrever imediatamente os primeiros rascunhos, dividindo o projeto parágrafo por parágrafo e submeta cada parte pronta para um leitor qualificado. A releitura é parte integrante do processo de escritura. Apesar dessas dificuldades, a beca compensa porque dá um grande espaço de manobra para o desenvolvimento científico e internacionalização da instituição acolhedora e parceira. Graças ao generoso apoio financeiro da beca, em 2024 organizei uma jornada de estudo internacional na Itália. Entre 2024 e 2025 organizei com meu co-orientador Jean Portela, aqui em Araraquara, um seminário mensal internacional pelo grupo de pesquisa em semiótica, trazendo antropólogos, climatologistas e semióticos brasileiros, argentinos e italianos, discutindo sempre sobre o assunto do projeto, as controvérsias ecológicas. E, amanhã, 14 horas, tem um próximo encontro, se você está interessado. Em março de 2025, eu e meu orientador italiano, Claudio, temos feito várias palestras juntos em São Paulo e no Ceará e organizado aqui em Araraquara uma disciplina concentrada juntos. E há 2 semanas, sempre com meu co-orientador brasileiro, Jean, lancei uma chamada para artigo na revista numa revista de semiótica daqui, que vai atingir também um público internacional na França em particular. Em setembro de 2025, que organizo e cofinancio o Congresso da Sociedade Italiana de Filosofia Italiana da Linguagem sobre crise climática e antropoceno, que são, de novo, os assuntos da minha pesquisa. Então, isso me ajudou muito para justamente não apenas internacionalizar as atividades de minhas instituições parceiras, acolhedoras, mas também para impactar com o meu trabalho, o trabalho da comunidade científica. Espero que esse relato tenha esclarecido alguns dos desafios e algumas das oportunidades levadas pela beca. Fique à vontade para colocar perguntas. Destaco mais uma vez que foi um grande prazer compartilhar parte da minha experiência com você. Muito obrigado, então, pela atenção. Muito obrigada, Carlo, Andrea e Ítala, os dois. É muito esclarecedor saber de vocês como funciona. Temos bastante perguntas sobre os supervisores, como encontrá-los e o papel fundamental da instituição de acolhimento e do suporte dos supervisores, que vocês já comentaram, mas se vocês quiserem elaborar um pouco mais sobre isso. Lembrar em termos de timing, que é importante vocês encontrarem um supervisor desde já e se assegurar que eles vão ter tempo nos próximos meses. Julho e agosto são férias na Europa e então é fundamental saber se eles vão estar disponíveis para fornecer as informações que vocês vão precisar. E como o Carlo Andrea disse, é, se vocês têm dúvidas entre dois supervisores, um que é muito bam bam e dá pouco apoio para vocês, e um que é menos bam, mas dá todo o apoio, vocês vão no segundo. Concordam, né? Pragmatismo, sim, sim. E temos perguntas sobre como caber em 10 páginas. Então, a sua tática, Carlo Andrea, de colocar numa tabela com menos detalhe foi bem avaliada, mas como usar. E Ítala, você falou de um link que você usou para colocar mais informações em outro lugar, mas isso pode? Vou falar. Peço licença para falar, depois qualquer coisa o Carlo também pode estar complementando. O que que acontece? É fazer hiperlinks vamos supor, eu fazia menção de alguns outros projetos que já tinham sido desenvolvidos. E para eu não estar desenvolvendo muito sobre o determinado projeto que foi referenciado, claro, coloco o nome do projeto, a referência, tudo bonitinho em rodapé, mas aí eu coloco o nome do projeto e faço um hiperlink com a página, por exemplo, do projeto. Então, se o revisor tiver a vontade de clicar, ele vai ser redirecionado para aquela página que eu fiz o hiperlink. E eu fiz isso em alguns pontos da minha escrita, quando eu queria estar chamando atenção para algo que eu fiz. Quando eu falei um pouco sobre mim, na parte B, não exatamente no currículo, mas quando a gente fala sobre
sobre o nosso impacto, né? Como que a gente vai impactar, na verdade, com o desenvolver do projeto. Então, quando eu quis falar sobre mim, eu falei sobre alguns projetos que eu já havia participado. E aí, então, eu também coloquei estes projetos que eu já havia participado em forma de link. E aí fica azulzinho ali, né? Eu acho que vocês devem estar conseguindo visualizar o que eu estou querendo dizer, que fica azulzinho. E se o avaliador quiser saber mais sobre esse projeto, clica e vai lá verificar. Aí eu coloquei sobre patente, que eu já tinha submetido, então coloquei a patente, o número da patente também em hiperlink, que aí se quisesse clicar naquele número, ia já verificar online a patente submetida. É, e dessa forma, não é que eu estou colocando mais informação, mas é que se acaso o avaliador quiser saber mais sobre aquilo, já fica mais fácil para ele, que é simplesmente clicar e ele vai ser redirecionado. Se o meu avaliador clicou em algum dos links, não sei. Só sei que tanto a parte da excelência como a parte do impacto foram muito bem avaliadas, né? E acredito que tenha sido uma das estratégias que eu utilizei para deixar mais completa a informação. Então, se acaso se quisessem verificar mais, poderiam estar clicando e indo para essa hiperligação. Eu também utilizei muitas tabelas, assim como o Carlo comentou, utilizei várias tabelas, porque nas tabelas a gente consegue deixar de uma forma bem organizada, né? O que, como, onde, quando. Então, tudo isso ajuda muito. Tanto o que eu pretendia a nível de desenvolvimento de carreira, que era o que eu queria aprender, os cursos que eu queria fazer, como seria, quando seria, aonde seriam. Tudo isso eu deixei muito bem detalhado nas tabelas, e também tudo aquilo que eu queria promover. Então, todos os eventos que eu queria promover, os webinários que eu queria promover, os eventos que eu queria participar, também foi tudo colocado dessa forma. Os artigos científicos, quais eu queria, exatamente em quais revistas eu queria publicar. É, e eu fazia a ligação com o objetivo. Então, eu tenho lá os objetivos da minha proposta e eu fazia a conexão de qual seria a revista que eu iria publicar para fazer a associação com o determinado objetivo que eu já tinha mencionado na proposta. E também os eventos que eu queria participar, os eventos científicos que eu queria participar. Publicando, disseminando, né, através de pôster ou de forma oral, tudo isso também havia deixado muito bem descrito, em riqueza de detalhes. A forma da escrita, eu acho que isso é muito pessoal, vai de cada um. Eu posso ser sincera que a minha forma de escrita foi em primeira pessoa. Como eu disse, eu utilizei uma proposta como se eu estivesse de fato conversando com o avaliador. Claro, utilizando termos científicos da forma mais científica possível, mas eu utilizava a primeira pessoa. Eu pretendo, eu objetivo, eu desejo, eu almejo, aí no âmbito do projeto, se o projeto for aceito, assim, sempre utilizando esse linguajar de uma forma assim bastante direta, como se eu estivesse tendo mesmo uma conversa com o avaliador. E quando o avaliador lesse essa proposta, conseguisse visualizar tudo que eu queria passar com aquela proposta. Logo, eu fiz com antecedência, coloquei logo do projeto já antes, um graphical abstract, uma figura resumo, foi feita também, que eu acredito que as figuras conseguem colocar em um tamanho pequeno, conseguem exemplificar bem qual que é o nosso problema e qual que é a nossa solução. E como que a gente vai fazer para solucionar esse problema, né? Então, eu consegui colocar tudo isso numa figura e também foi bastante interessante porque ocupou pouco espaço e ali, nessa figura, o avaliador já consegue entender qual que era a como que o problema identificado, a solução e como eu ia fazer para solucionar tudo isso, bem como os impactos que ia ser gerado, né, principalmente a nível social, econômico e ambiental. Claro. Quer Mas eu complementar? não tenho muita coisa para acrescentar. Eu acho que
Queria simplesmente destacar que, para mim, um desafio da escritura foi, por um lado, foi articular, por um lado, a exigência de uma coerência global do texto, uma narrativa da descoberta científica, com as exigências muito específicas de escritura do projeto, como destacou muito bem Ita, ser específicos é uma coisa muito importante na escritura do projeto e ligar informações como onde publicar, quando e como vai acontecer o evento científico que vai valorizar sua pesquisa, com o objetivo geral é muito importante e ao mesmo tempo complexo. É, para mim foi de verdade um problema psicológico de alguma forma, no sentido que escrever desse jeito, com dialética, problemas, soluções, então colocando-se como soluções para mais de um campo científico, é assumir também uma responsabilidade na escritura, na voz, né, que você tem. Então, exatamente isso que os avaliadores querem. Um jeito de estruturar o texto que permite a eles de chegar desde uma impasse do estado da arte, uma impasse científica existente, até de verdade, uma solução do problema que me lembrou muito também os contos, de alguma forma. Tanto quanto semioticista a falar, achei bastante nesse problema da narrativa da ciência. É, de verdade, uma questão de solução do problema. Né? O herói precisa que solucionar as questões. E isso é o que eles esperam. Mas, para as questões mais específicas, eu recomendo muito de direcionar-se para os padrões, os modelos padrões que você pode encontrar tanto no site da Comissão Europeia, do projeto, quanto aqueles fornecidos pelas unidades de apoio de cada universidade. Não todas as universidades têm as mesmas unidades de apoio, e o feito que algumas universidades não têm, por nada. Então, isso também é uma coisa importante a considerar quando você busca uma instituição acolhedora. Algumas poderiam apoiar vocês mais do que outras. É isso. Obrigada. Perguntam muito sobre a língua, então a língua dos projetos deve ser escrita em inglês. Os projetos são submetidos em inglês. Eh, Perguntam também sobre o número de artigos necessários para poder submeter uma candidatura. Não tem. Não, não tem, né? Não tem. É importante. Eu falei, perdão, Ítalo, eu tomei a palavra assim, mas eu encontrei bastantes pessoas que tinham medo, de alguma forma, de submeter uma proposta porque não se sentiam prontas, porque não tinham publicado bastantes artigos. Eu acho que esse ponto de vista não é aquilo dos avaliadores, é errado, diz respeito ao projeto. O sucesso da proposta não se basa tanto sobre a experiência enorme acumulada pelo pesquisador, porque, pelo contrário, o projeto justamente almeja potencializar seu perfil. Então, a lógica, o raciocínio do projeto é mostrar a ponte entre seu percurso até esse momento de maneira honesta, como falou também Ítala, a questão da sinceridade de ser verdadeiro, e todo o que ter esse financiamento, desenvolver esse projeto, vai permitir desenvolver para você. Então, a coerência do seu percurso e a originalidade, a virada que o projeto vai representar para você são os elementos fundamentais. O feito de ter 3, 4, 17 artigos, na verdade, não conta tanto. Inclusive, se você já tem 17 artigos
provavelmente, ou 20, você é muito, tem muita experiência, naquele momento, da sua carreira, pode ser mais sentido lidar um grupo de pesquisa em vez de perguntar para um financiamento individual. É outro tipo de financiamento, então, por exemplo, o CRC. Mas a ideia é lançar-se para mudar sua carreira e potencializar seu perfil. O feito que você tem muitos artigos não é importante. Eu vou complementar um pouquinho o que o Carlo disse, porque realmente era um medo que eu tinha. Porque quando eu submeti, foi em 2023, eu defendi meu doutorado em dezembro de 2022 e já submeti em 23, ou seja, foi o primeiro ano seguinte a eu ter obtido a elegibilidade. E então eu pensava, eu tinha esse medo, porque eu pensava que eu era muito jovem para isso, digamos assim, né? Que o meu currículo ainda era muito pequeno para poder estar submetendo a uma candidatura assim tão grandiosa como essa, tão concorrida, tão renomada. Eu consegui publicar vários artigos ao longo do meu doutorado, porque meu doutorado já foi feito também em Portugal. Tive um número satisfatório de publicações, só que eu acreditava que não era um número assim grandioso para eu concorrer com aquela quantidade de pessoas que submetiam, né? É uma bolsa muito concorrida, uma chamada muito concorrida, e eu tinha esse medo. E ao longo dos webinários que eu fui participando, que eu fui ouvindo os relatos das pessoas que conseguiram a bolsa, isso foi algo que foi bastante descrito, que este número de publicações não é algo que é o primeiro que é avaliado. O primeiro que é avaliado é justamente essa simbiose entre o seu supervisor, o grupo que você vai trabalhar, a instituição, a qualidade da instituição e a mais-valia do teu perfil dentro de tudo aquilo que você está propondo. Então, no meu caso, eu posso dizer que foi tudo muito bem casado, porque todo o meu background na parte de azeites somou também com o background do meu supervisor, a expertise do grupo e também a expertise da instituição, simplesmente no coração produtor aqui de azeite, né? A gente está falando de Andalucia, na Espanha, o país que mais produz azeite do mundo, o país onde mais desenvolve pesquisa a nível de azeites no mundo. Então, tudo isso teve um casamento bastante grande, o qual a parte de número de publicações, acredito que tenha ficado bastante abaixo, em critérios de avaliação. Por isso, não tenham medo se o número de publicações não for algo assim bastante elevado. Até porque a gente compete, vamos supor, estamos concorrendo, pessoas que acabaram de defender o doutorado, está concorrendo com pessoas que defenderam já há 8 anos ou mais, dependendo da situação da carreira. Então, claro que nisso vai haver bastante discrepância entre números de publicações entre concorrentes, mas acredito que não seja o ponto principal a ser avaliado. Obrigada. Perguntam muito sobre projetos bem-sucedidos, se vocês tiveram acesso e quem compartilhou. Tem alguns na internet. Se você procurar no Google, você pode encontrar alguns. Você pode pedir para a sua instituição de acolhimento o escritório de projetos europeus que vai te ajudar. Às vezes eles têm uns. E tem também uma rede de alumni Marie Curie. Carlo e Ítala, não sei se vocês já fazem parte. A Ítala, sim, Carlo, André, não sei. Mas tem uma rede de alumni que chama Associação Marie Curie, MCAA, Marie Curie Alumni Association. Eles têm capítulos por país, então existe um capítulo no Brasil, você pode entrar em contato com eles e perguntar se alguém tem para disponibilizar. Vocês tiveram acesso a outras propostas? Não, eu não tive acesso à proposta. O que eu tive acesso foram aos templates e a tudo aquilo que vão abastecendo na internet de informação. Não fiz parte de nada que fosse pago, posso dizer, foi tudo completamente gratuito, tudo disponibilizado no YouTube, todos os materiais disponibilizados de forma gratuita.
Foi, como eu disse, foi uma verdadeira imersão. Foram muitos meses dedicados a isso. Alguns meses foi de forma integral mesmo, full time. Eu só respirava a proposta. Peguei um período que pegou férias aqui. O agosto que antecedeu a submissão da proposta foi integralmente dedicado só a isso. Então, procurei me aprofundar muito, mas não tive acesso a nenhuma candidatura. Não sei se é tão fácil assim obter acesso a propostas. Ahn, em relação à MCAA, eu só fui ter acesso depois que já tinha sido depois de fazer parte e de ter um número de bolsa, depois de ter o projeto aprovado, né? Eu só fui fazer parte dessa associação depois que havia sido que eu havia recebido a bolsa. É, a nível da instituição, não recebi suporte de escrita, porque eu fui a primeira daqui do meu grupo. A instituição já recebeu outros, mas eu não tive acesso a essas outras. O meu supervisor me ajudou bastante a nível de escrita, mas em contato eu e o supervisor, e não de fato um, um departamento da instituição que me ajudou com alguma coisa de escrita. Isso não. Os departamentos foram me ajudando depois em aquisição de visto, documentação, mas isso só depois que a bolsa já tinha sido concedida. Até a concessão da bolsa, de fato, o contato foi direto entre eu e o meu supervisor. Então, o que eu obtive de acesso é tudo que hoje está disponível na internet de forma aberta, gratuita, em YouTube e principalmente no YouTube. Eu acho que o YouTube foi o canal que mais me forneceu ferramenta assim de assistir vídeos em todas as línguas, de todos os países que vocês imaginarem, até da Índia. Eu já estava vendo webinar também na Índia. E o que vocês imaginam disponível no YouTube, eu assisti e consumir esse tipo de conteúdo, mas proposta, não tive acesso a nenhuma proposta, só template mesmo. Eu também não acessei nenhuma proposta aprovada. Eu li tentativas de propostas. E, para mim também a fonte principal de inspiração, além de tentativa de proposta, que é muito importante, eh, foram os modelos fornecidos pela unidade de apoio da universidade. Eh, mas em Cordis, no site de Cordis, que organiza todos os projetos em curso da Marie Curie, você pode encontrar, por exemplo, todos os resumos dessas propostas, e já o resumo é uma parte que você vai precisar que escrever, né? Que é muito importante, faz parte da capa do projeto. E, como disse, para mim foi já um primeiro contato bastante esclarecedor com o estilo de escritura, porque cada frase desse resumo é um projeto de vida. De verdade, são tipo de textos extremamente estruturados. Aprender desse jeito, eu já comecei a dar-me conta do que tipo de escritura precisava desenvolver a partir da construção desse resumo, que para mim foi também o documento que me deu acesso ao apoio da Universidade de Bolonha. Como eu disse, tinha um concurso interno na Universidade de Bolonha, que não tem recursos, claro, para, como dizer, apoiar qualquer candidatura, e foi feito baseando-se sobre a qualidade dos resumos que foram enviados. Isso já é treino, é muito útil. Muito obrigada. Estamos chegando no final do nosso tempo. Eu queria só dar a palavra para vocês, Carlos e Ítala, para uma consideração final, um tip final para ajudar os nossos ouvintes e agradecer a participação de todos. Muitíssimo obrigada, por esse espaço, por poder estar partilhando um pouquinho da minha experiência. O que eu posso deixar de mensagem é
vão em frente, tentem, façam. Eu também tinha esse medo, como eu falei, foi a minha primeira submissão de uma recém doutorada, né, digamos assim, foi no ano seguinte que eu obtive o grau, o título de doutor, eu já fiz a submissão. É, eu tinha muito claro com o que que eu queria trabalhar, o que que eu queria fazer, então, assim, o tema do projeto, para mim, nunca foi um problema, mas eu tinha um receio de estar dando um passo muito grande. E não foi. Posso mostrar para vocês que não foi. Foi muito bem avaliada. Quando eu recebi o resultado, eu mal consegui acreditar. Eu digo para vocês que demorou para cair a ficha quando eu recebi o resultado. Foi muito maravilhoso. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu realmente estava. Foi algo assim maravilhoso demais. O meu supervisor também ficou muito feliz, porque eu sou a primeira Marie Curie do departamento, é, e estamos muito contentes. Então, o que eu posso dizer é sigam esse caminho, sigam o coração. Se o coração de vocês estiverem pedindo para seguir, para fazer, para submeter, então sigam. Não pensem que vocês não são capazes. Não, quando a gente quer, a gente consegue. Basta dedicação, força e, claro, a gente precisa dedicar tempo para isso. Foram muitos meses, foram muitas horas de trabalho dedicadas à escrita do projeto. Eu realmente dediquei bastante tempo a isso. Não foi algo, quando eu tiver tempo eu faço. Não, eu realmente sentei para aquilo. E quando a gente quer, a gente consegue. Então, vão em frente, vão em frente. Uma última consideração que eu queria deixar, como eu tive uma experiência um pouco diferente de Ítala, como destaquei, eu tentei duas vezes a bolsa. Estou completamente de acordo com a ideia de não se descorajar, porque a experiência, como dizer, não é um salto, mas uma trilha, no sentido em que você recebe treino pela escritura no momento da primeira submissão. Caso você não ganhe, que é muito possível, né? É, mas caso isso aconteça, é absolutamente, como dizer, é muito fácil a segunda submissão entrar dentro a mentalidade do projeto e capitalizar sobre o trabalho que foi feito, por um lado, e por outro lado, capitalizar também sobre as avaliações, que são extremamente específicas. As avaliações, com umas críticas, são uma ajuda enorme. Provavelmente, para mim, foram a ajuda decisiva para, como disse, ganhar o segundo ano. Como dizer, uma transformação do projeto, cioè, isso impactou muito o projeto, porque, como disse, ganhei 12 pontos. Eu comecei de 82,5 e passei a 94,5. Então, tudo isso simplesmente colocando-me na mentalidade da escuta das recomendações que recebi, por um lado, pela unidade de apoio, como disse, mas, sobretudo, e também pelos avaliadores. Então, você se inscreve num percurso que aumenta suas capacidades de escritura e de submissão de projetos, já no momento em que você está tentando, independentemente do resultado. Por isso eu recomendo muito de tentar a experiência, que não apenas não ter medo de não ter bastante experiência para ganhar, mas sobretudo não ter medo de provar, porque a experiência em si é uma experiência de tipo profissionalizante que potencializa muito suas capacidades de lidar com realidades acadêmicas. Muito obrigada. Eu acho, Ítala, você quer dizer uma última palavra, 30 Sim, segundos. é muito, muito rápido, é porque realmente não foi dito e eu acho que é muito importante. É sobre o selo de excelência.
Uhum. O selo de excelência das propostas, porque por mais que você tenha obtido determinada nota, se eu não me engano, acho que a partir de 80, você 85, eu acho. 85. A partir de 85, por mais que você não receba a bolsa, você recebe um selo de excelência. Isso te abre inúmeras portas, porque tem inúmeras outras possibilidades de bolsas, que já vão para esses projetos que receberam o selo de excelência. Então, é só para finalizar com o que o Carlos tinha falado, que é uma tentativa, claro, que te capacita muito profissionalmente, e também tem essa possibilidade do selo de excelência. Pronto, finalizei. Muito obrigada. Parece romântico, mas é verdade. Tentem. Se vocês não conseguem esse ano, vocês vão conseguir o ano que vem. Vocês vão receber um parecer muito detalhado que vai ajudar na proposta no seguinte. E só de preparar os seus projetos e imaginar suas carreiras como é exigido para submeter uma proposta, vai ajudá-los muito já a crescer como pesquisadores e terem melhores projetos. Muito obrigada a todos. Ítala, Carlo Andrea pelos depoimentos, Flávia pela presença e pelo apoio sempre a pesquisadores brasileiros. Continuamos à disposição, tanto Flávia quanto eu, para ajudá-los nas suas, no seu, nas próximas etapas. Boa sorte a todos.